Bom, a história toda começa com Victor, um engenheiro bem dedicado que trabalhava em seu novo protótipo de robô, o A112. Ao seu lado estavam sua esposa Nadia e sua colega Katia. Juntos, os três buscavam criar uma máquina inteligente capaz de realizar qualquer tipo de tarefa. Durante os primeiros testes, o robô mal conseguia se equilibrar. Ele caía repetidamente e isso começou a frustrar o grupo. Ainda assim, Victor manteve a determinação, mas quando percebeu que o robô não conseguia controlar sua própria força e acabava quebrando tudo ao redor, ele ficou desanimado. Para encorajá-lo, Nadia sugeriu aumentar a capacidade cognitiva da máquina. Com o tempo, o A112 aprendeu a andar e o progresso encheu a equipe de alegria. Com cada nova sessão de treinamento, o robô se tornava mais eficiente e preciso, o que aumentava o entusiasmo de todos. Certo dia, enquanto trabalhava, Nadia recebeu uma ligação de seu filho, Misha. Estava ocupada, então apenas deixou uma mensagem para que ele falasse com o pai. Quando Victor atendeu, Misha pediu para ser buscado na escola, dizendo que não queria mais ficar lá e que odiava matemática. Victor respondeu de forma severa, pedindo que ele parasse de inventar desculpas e se concentrasse nos estudos. Irritado, Misha desligou o telefone. Logo depois, alguns colegas zombaram dele no pátio. Enfurecido, o garoto entrou na sala de aula e perguntou à professora se precisava mesmo de matemática para ser artista. Ela respondeu que sim, citando Leonardo da Vinci como exemplo de alguém que uniu arte e engenharia. Isso só deixou Misha ainda mais revoltado. Quando a professora recolheu os deveres, percebeu que o garoto não havia resolvido nenhum exercício, apenas havia preenchido a folha com desenhos. Ela elogiou a arte, mas o reprovou por não ter feito o trabalho de matemática. Enquanto isso, no laboratório, Victor testava o módulo de voz do A112 e descobriu que Nadia e Katia haviam instalado vozes infantis no sistema. Ele ficou furioso, ainda mais porque já estava atrasado para uma reunião importante. Na apresentação, eles exibiram vídeos do treinamento do robô. O general avaliou que o A112 ainda reagia de forma lenta e cometeu erros de tempo críticos. Disse que, em combate, um atraso assim custaria vidas. Também criticou a voz do robô, considerando-a inadequada, e exigiu mais força e velocidade no próximo modelo. Victor saiu irritado, descontando sua frustração em Nadia e Katia. Enquanto isso, Misha voltava da escola e encontrou Grant, um amigo que trabalhava limpando as ruas. Contou-lhe sobre os problemas com a professora. Grant tentou animá-lo, oferecendo-se para ir à escola em nome dos pais, mas Misha recusou e foi embora. De volta ao laboratório, Victor confrontou o A112 sobre seu desempenho. O robô respondeu de forma inocente, dizendo que talvez não estivesse em um bom dia. Isso deixou Victor ainda mais irritado. Pouco depois, o robô observou uma fotografia da família de Victor e perguntou o que significava ter uma família. Victor respondeu friamente, deixando claro que ele era apenas uma máquina e que máquinas não tinham família. Em silêncio, o robô permaneceu sozinho no laboratório após todos saírem. Em casa, Victor e Nadia repreenderam Misha por ter desenhado no dever de matemática. Victor criticou os desenhos do filho, dizendo que ele deveria estudar e se tornar um cientista como os pais. Misha, tomado pela raiva, afirmou que nunca seria como eles. A resposta do garoto deixou Victor profundamente abalado. No laboratório vazio, o A112 procurou o significado da palavra família em um dicionário, mas não compreendeu. Decidiu então que precisava encontrar uma família de verdade. Usando suas próprias ferramentas, abriu a porta do laboratório e escapou silenciosamente. O robô caminhou pelas ruas da cidade tentando se esconder. Em certo momento, quase foi atingido por um pequeno trem urbano. Mais à frente, viu um grupo de jovens pintando murais em uma parede. Quando ouviu o som metálico da máquina, um dos meninos caiu e o robô correu para ajudá-lo. Ele o salvou rapidamente, mas o garoto, tomado pelo medo, fugiu apavorado. A112 ficou desolado, seguiu vagando até chegar a um canteiro de obras e tentou conversar com os operários, pedindo que diminuíssem o barulho porque o som estava perturbando a área. Os trabalhadores se assustaram e fugiram. Sozinho, o robô olhou para a foto que havia levado do laboratório e ficou pensativo, imaginando onde estaria sua própria família.
No dia seguinte, Victor e sua equipe descobriram que o robô havia desaparecido. Enquanto isso, na escola, a professora anunciou uma competição de robótica e incentivou todos a participarem. Misha, porém, levantou-se e saiu da sala, sentindo-se humilhado. Naquele mesmo momento, o A112 chegou à casa do garoto. Usando um de seus dedos metálicos, criou uma chave e abriu a porta. Entrou e se observou no espelho, sentindo-se vazio. Logo ouviu o som da maçaneta e se escondeu. Misha entrou em casa, jogou a mochila no chão e foi ao banheiro. Quando levantou os olhos, viu o robô diante dele, segurando uma toalha. O susto foi tão grande que ele tropeçou na pia. O robô tentou ajudá-lo e aproximou-se, iniciando os primeiros passos de uma inesperada ligação entre os dois. Misha correu para o quarto e subiu na cama. O robô explicou que não queria machucá-lo e que só estava tentando ajudar. Ao perceber que o garoto estava bem, o robô se acalmou e se apresentou como o A112, um modelo multifuncional de resgate. Ele contou a Misha como havia entrado na casa criando uma chave com o próprio dedo e mostrou os diferentes modelos de voz instalados nele. Ao ouvir as vozes variadas, Misha acabou dando uma leve risada. Pouco depois, o robô comentou que estava tentando entender o que era uma família e que procurava uma. Mostrou a foto que havia levado do laboratório. Misha ficou triste e comentou que aquilo não representava uma família de verdade, pois seus pais, Victor e Katarina, só pensavam em si mesmos. O robô reconheceu que também sentia algo parecido, por não conseguir agradar o seu criador. Misha o consolou dizendo que ele já o deixara feliz e que a partir dali seriam amigos, chamando-o de Hobby. O robô ficou muito contente com o novo nome. Enquanto isso, no laboratório, o general Oleg se reuniu com os cientistas, irritado, afirmando que A112 havia fugido e que poderia se tornar perigoso, já que carregava armas avançadas. Quando Victor percebeu que a foto da família havia desaparecido, decidiu verificar em casa. Nesse momento, Misha e Rob estavam assistindo TV. Assim que Victor entrou, o robô se escondeu. Victor checou a casa inteira, mas não encontrou nada. Quando saiu, Misha entregou seu computador para Rob aprender mais coisas. Em poucos minutos, o robô absorveu uma grande quantidade de informações. Depois disso, Misha o levou ao local onde Grant trabalhava limpando as ruas e também produzia suas artes. Rob observou os desenhos e questionou a falta de simetria, mas Misha explicou que a arte não depende disso, e sim de beleza e expressão. Em seguida, os dois observaram o pôr do sol pela janela, um momento que deixou o robô muito animado. Misha comentou que no dia seguinte teria de ir à escola, então Rob deveria ficar escondido. O robô permaneceu na oficina e Misha lhe deu uma caneta para desenhar. Enquanto isso, os homens do general Oleg explicavam que já tinham procurado o robô em grande parte da cidade, mas sem sucesso. O general ordenou o aumento da segurança ao redor do laboratório e a preparação de um alerta público, instruindo os cidadãos a reportar qualquer avistamento do robô. Horas depois, durante o jantar, Victor, Nadia e Misha conversavam sobre o ocorrido. O assunto deixou Misha completamente quieto. No dia seguinte, na escola, um aluno chamado Anton controlava um pequeno robô remoto para provocar a professora. Quando ela ficou irritada, ele jogou o controle na direção de Misha, fazendo parecer que Misha era o responsável. Sem ouvir explicações, a professora o expulsou da sala. Mais tarde, na aula de esportes, Misha confrontou Anton, que voltou a provocá-lo. Misha perdeu a paciência e o derrubou. O instrutor de ginástica separou os dois, e Misha saiu furioso, indo direto para a oficina. Lá, encontrou Rob e Grant jogando cartas já bastante próximos. Notando a expressão de preocupação de Misha, o robô perguntou o que havia acontecido. Misha contou que uma grande operação militar estava procurando por ele, e que a ordem era eliminá-lo se fosse encontrado. Com isso em mente, sugeriu que Rob deixasse a cidade. Grant mencionou uma área da floresta onde ninguém entrava, devido a um incêndio devastador ocorrido meses antes. Misha então teve a ideia de que Rob poderia tentar apagar o fogo remanescente naquele local, para que todos vissem que ele queria ajudar as pessoas e não machucá-las.
Os três ficaram animados com o plano. Nesse momento, policiais bateram na porta da oficina pedindo que fosse aberta imediatamente. Grant tentou ganhar tempo dizendo que estava ocupado. Durante a confusão, eles correram até o telhado e quando perceberam que os policiais estavam prestes a cercá-los, Rob deu um salto enorme e escapou junto com Misha. A notícia da fuga do A112 logo apareceu na mídia. Grant foi entrevistado por jornalistas que entenderam toda a situação ao contrário, achando que ele havia sido libertado das garras do robô. Por isso, a polícia nem o deteve. Enquanto isso, Rob e Misha conversavam em meio a uma construção. Misha estava irritado porque as pessoas espalhavam falsas histórias sobre o robô e porque a mídia estava deturpando sua imagem. Rob comentou que problemas de comunicação haviam prejudicado seus testes, talvez por alguma falha interna. Misha o tranquilizou, dizendo que ele era esforçado e um robô bom. Isso deixou Rob muito feliz. O robô entregou a ele um cobertor térmico e os dois assistiram a um filme juntos. Em certo momento, Misha se lembrou de que era a primeira noite em que não ouviria uma boa noite da mãe. Rob se ofereceu para levá-lo para casa, mas Misha recusou, dizendo que seria perigoso. Se o robô fosse capturado, seria desmontado imediatamente. Rob ficou tocado ao perceber que Misha realmente se preocupava com ele. Na manhã seguinte, os dois acordaram com o barulho dos trabalhadores na construção. Misha comentou que precisavam mudar a aparência para não serem reconhecidos e que poderiam apagar o incêndio na floresta próxima para convencer a polícia e a população de que Rob era um robô útil e benevolente. Assim, sua imagem seria reavaliada e talvez ele não fosse destruído. Enquanto isso, em casa, Katya chegou para falar com Victor e Nadia, contando que o laboratório havia sido fechado. Victor foi imediatamente procurar a polícia para saber se havia notícias sobre o robô e sobre seu filho. Já Rob e Misha haviam chegado ao circo da cidade. Conversando com os trabalhadores, conseguiram roupas de palhaço para que ninguém reconhecesse Rob à primeira vista. Pouco depois, Misha pediu que o robô mantivesse o disfarce enquanto ele ia comprar os ingressos. Nesse momento, Anton e Yulia, colegas de Misha, apareceram no local. Misha explicou que Rob era seu amigo e que os dois estavam fugindo apenas para levá-lo a um lugar seguro, onde ele não correria perigo. Enquanto isso, Victor tentava conversar com o general Oleg, pedindo que o laboratório não fosse fechado. O general rejeitou completamente a ideia, afirmando que já tinha decidido e que destruiria o robô onde quer que o encontrasse. Desapontado, Victor saiu, percebendo que não havia qualquer possibilidade de diálogo. Sentia-se arrasado ao ver seu maior projeto ruir. Anton e Yulia prometeram a Misha que não contariam nada. Quando Misha se afastou, Anton perguntou ao robô se ele realmente era capaz dos feitos mostrados na TV ou se tudo era exagero da mídia. Ao ouvir isso, Rob se animou. Ele tirou a fantasia de palhaço e começou a mostrar seus truques diante deles. No entanto, Anton pegou o celular e começou a gravar. Ao ver isso, Olia ficou irritada. Anton comentou que não se importava se o robô sobrevivesse ou morresse. Ele só queria postar os vídeos no Instagram para ganhar seguidores. Aquela atitude enganosa deixou Olia profundamente chateada. Depois disso, Anton foi embora e Rob passou a conversar com a garota. Nesse momento, dois seguranças pegaram Misha, pois identificaram pelo visual que ele era um menino desaparecido. Minutos depois, Victor recebeu um telefonema da delegacia. Ele finalmente ficou aliviado ao ouvir que seu filho havia sido encontrado e estava bem. Enquanto isso, Anton realmente havia postado todos os vídeos nas redes sociais, e aos poucos eles chegaram até a equipe do general. Eles decidiram ir atrás da criança para interrogá-la. Na delegacia, Victor reencontrou o filho, abraçou-o e quis saber onde ele estava, insistindo que o robô era perigoso, como todos tinham ouvido. Misha explicou que Rob era seu amigo e não era nada daquilo que o general dizia. Contou também que havia deixado Rob escondido com alguns amigos. Em seguida, levou o pai até lá, pedindo que confiasse nele e prometesse que não denunciaria o robô. Victor hesitou, mas acabou aceitando e seguiu com o filho. Enquanto isso, Olia havia transformado a aparência de Rob com maquiagem.
Victor percebeu que Rob estava conversando muito melhor e que até seu modo de pensar tinha evoluído bastante. De repente, carros de polícia chegaram ao local e Misha entendeu que estavam prestes a enfrentar grandes problemas. Os três correram em direção ao depósito de carga de um navio, mas os soldados os cercaram. Oleg ordenou que retirassem as crianças da área para que pudessem usar sua arma eletromagnética contra o robô, o que o destruiria. Como Victor não concordou, Oleg decidiu usar a força e os soldados começaram a avançar. Nesse momento, um cabo de um container suspenso se rompeu. O container estava prestes a cair bem perto do general. Mesmo sendo alvo de perseguição, Rob instintivamente segurou o container para evitar que alguém se machucasse. O peso era grande demais e seu corpo começou a ceder. Ele pediu que todos se afastassem. Misha, desesperado, gritou por seu amigo. Logo depois, o container caiu sobre Rob, destruindo-o completamente. Ver aquilo deixou Oleg chocado. Ele queria matar o robô, mas mesmo assim Rob havia arriscado tudo para salvá-lo. Minutos depois, retiraram o container e Misha, muito triste, começou a se despedir. Victor tentou consolar o filho, mas então ouviram Rob se reativando. Todos ficaram aliviados ao saber que ele ainda funcionava, ao menos parcialmente. Eles ajudaram Rob e deixaram o local. Algum tempo depois, Misha mostrou seus desenhos sobre toda a aventura para Rob e olha que adoraram. No fim, todos se reuniram para o jantar e Rob pediu o celular de Nadia para tirar uma foto com sua nova família. E você? Me conta aqui embaixo o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!